essas distâncias, essas barreiras entre o que era um pensamento filosófico e o que é pensamento técnico, entre o que são as humanidades e o que são as engenharias e tecnologias, quando você vê uma apresentação como a do professor, você vê que essas fronteiras estão se diluindo. E eu acho que se é uma coisa valiosa para você exercitar, como você faz com levantamento de peso, né, para seu músculo ficar mais forte, é exercitar a capacidade de abstração. Depois que você lê Ser e Tempo de Heidegger, você consegue discutir qualquer modelo de dados, porque o nível de abstração é tão espetacular que você fica fazendo uma força intelectual gigante para poder acessar o conceito super etéreo que ele está descrevendo lá. E esse exercício te faz olhar para os conteúdos técnicos mais corriqueiros com um olhar mais esperto, com um olhar em que você não fixa só naquilo que se apresenta, mas você começa a perceber o contexto em que se apresenta, não apenas a figura que está à frente de você, ou o número que está à frente de você, mas o que está por detrás do número, porque está por detrás dessa figura. O desenvolvimento das economias de mercado são cada vez mais oportunidades do exercício dessas três dimensões do humano: a atenção, a memória e o afeto. Afeto é sobre como lidar com as pessoas. Memória é sobre como você interagir com o presente que se apresenta, baseado no passado que você já viveu. A atenção é um dos ativos cognitivos mais valiosos que hoje você pode requerer das pessoas. A propaganda sempre foi sobre capturar a atenção, né? Só que hoje Google, Facebook e as plataformas, de uma maneira geral, eles se tornaram efetivamente máquinas de engajar memória, afeto e atenção. E essas são três características muito humanas, não é? E que os algoritmos e a inteligência artificial, enfim, persegue, tenta avançar e imitar, mas serão para sempre características muito humanas. Há aspectos mais automáticos ou automatizáveis, mais mecanizáveis dessas três dimensões cognitivas, certamente, mas sempre haverá o elemento humano que tem que estar presente na relação que a gente estabelece com os outros humanos, não é? Então, essas três dimensões, elas são muito importantes e a verdade é que, particularmente a dimensão da atenção, eu quero só me focar nessa, ela é um ativo tão valioso que a gente fragmenta e a gente fatia ela o tempo inteiro e ela é demandada fortemente na dinâmica do capitalismo cognitivo, ou da economia da cognição, que é o mundo que se apresenta à nossa frente pelas próximas muitas décadas. Vocês provavelmente são familiares com esses dois conceitos do VUCA e do BANI, não é? A ideia de que essas circunstâncias de mobilização da atenção, do afeto e da memória se dá num mundo em acelerada transformação, né? Um dia alguém já falou do VUCA, mas quando a gente olha o VUCA fala de um mundo que é um mundo de transição do dualismo, do comunismo versus o capitalismo, né? Do mundo da Guerra Fria, para um mundo multipolar, que era o mundo que a gente mais ou menos conhece depois que o Muro de Berlim cai, né? Lá pelo início dos anos 90, né? Esse mundo é um mundo que inspirou muitos artigos, né? Planejamento estratégico, visões e elaborações sobre o futuro, até que um antropólogo e futurólogo, Amé Cássio, enunciou que, ok, esse mundo segue sendo um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, só que a coisa ficou pior, né? O mundo ele ficou muito mais frágil, a gente ficou muito mais ansioso, a gente se confronta com lógicas não lineares e essa ambiguidade ela parece incompreensível para a gente, né? Ou seja, não é só sobre confiabilidade.
As coisas eventualmente parecem firmes, mas são tão frágeis quanto o vidro é, né? A depender de como for, se quebra, se estilhaça, né? De como cair, de como eu pegar, se quebra, se estilhaça. Eu me sinto inseguro, mas eu desenvolvi uma incrível ansiedade em relação à insegurança que me afeta, né? A realidade é complexa, mas a gente hoje encara uma realidade que é uma realidade que obedece às chamadas lógicas não lineares, né? Dos sistemas dinâmicos ou, eventualmente, dos sistemas caóticos, né? Por exemplo, o clima, ou, por exemplo, a bolsa de valores. São sistemas que têm tantas variáveis simultaneamente em jogo que tudo parece absolutamente indomesticável, não é? Expectativa do World Economic Forum, que é sempre uma boa referência para esses temas, falando que mais ou menos lá para 2025, 50% da força de trabalho das maiores companhias do mundo, no mesmo tamanho do ranking, vai precisar de reskilling, de reabilitação, talvez, né? Seja até o caso de traduzir dessa maneira, né? De recapacitação, de reabilitação. E é aí que a gente chega no conceito do Agile Learning, né? O Agile é sempre um termo que vem para nós como herança, né, da evolução das metodologias de gestão de equipes e de gestão de projetos, né? A evolução das próprias ferramentas de desenvolvimento e dos métodos Agile foram criando condições para a gente pensar isso com cara. Não dá para esperar 3 meses de especificação. Precisa ser mais rápido, não dá para fazer e depois que fez a gente vê se está bom ou não. Não dá para fazer e ver se está errado ou não. Eu não estou fazendo um sistema de lançamento de foguetes. Eu não estou fazendo um sistema de controle de sinais vitais do cara na UTI, né? Vamos fazer um negócio mais rapidinho aí. A gente, na indústria de comunicação, vivia muito isso. Eu, quando comecei a trabalhar com desenvolvimento de sites, né, essa era uma coisa aflitiva para mim, né? A gente contratava os engenheiros de software, os analistas de sistemas, que vinham da academia, das universidades, e volta no ponto do professor, que eles vinham com os métodos clássicos de desenvolvimento. Eu digo, cara, esse site que nós vamos fazer, ele vai funcionar só durante a semana da promoção. Eu não preciso fazer um detalhamento técnico exaustivo de um website para perguntar nome, telefone e, sei lá, e CEP do cara. Estou pegando exemplos extremos para poder tentar mostrar a importância do Agile, que, traduzido no âmbito do aprendizado, leva a gente para as exigências de modularidade, de abordagem incremental e de alta adaptabilidade, porque o treinamento, a formação instrucional, o treinamento, a educação de uma maneira geral, mas no âmbito das organizações, necessariamente tem que se tornar uma atividade acionável, on demand, just in time. Ou seja, quando eu precisar, na hora que eu precisar, né? No contexto que eu precisar, na hora que eu precisar. Essa dinâmica tem que encontrar a experiência real e a necessidade real das pessoas de, eventualmente, não ter que ficar um dia inteiro dentro de uma sala de aula, né? Esse é um desafio enorme para a educação executiva, né? O professor também falou. O modelo de formação clássica é um modelo difícil, né? E que precisa ser adaptado e evoluir certamente, né? E agora, é natural também pensar que formatos alternativos de Agile Learning, eles conviverão com os formatos mais clássicos, né? Tá certo? Ou seja, os formatos longos, como eu gosto de chamar, o vídeo longo, o texto longo, o manual longo, né? Porque há, eventualmente, conteúdos muito técnicos e específicos que devem ser transmitidos, veiculados, né? Apresentados dentro dessas condições. Mas a gente precisa desenvolver mecanismos ágeis para poder conectar a realidade do trabalho, né? E aí uma última coisa que eu coloco, que é importante, que a gente também precisa atualizar a semiótica dos treinamentos. Semiótica no sentido do estilo de comunicação, tá? Num mundo de TikTok, num mundo de Instagram e de outras ferramentas que a gente não sabe nem quais são, mas que virão,
né? Isso forma uma sensibilidade estética na cabeça, no olho das pessoas. E o cara que usa o TikTok ou o Instagram para se divertir é o mesmo cara que você quer treinar, é a mesma pessoa que você quer educar. Então, como é que você pode submetê-lo a um regime semiótico, aspas aí, que, de alguma maneira, parece muito mais chato, muito mais, né, desagradável do que aquele que ele vive no entretenimento cotidiano do Instagram ou do TikTok. Isso é algo que a gente também precisa atualizar. A gente precisa se modernizar desse ponto de vista, né? E eu não estou só falando do wording, né, do texto, né? Estou falando da identidade visual, da dinâmica de scrolling, né, de navegação. Tudo precisa se tornar também compatível com essa ideia do agile, que, por sua vez, tem a ver com a nossa vivência real do digital. Era o que eu queria dizer para vocês. Obrigado.